Com exceção da juventude, da namorada, hoje se vive muito melhor. Nós tínhamos dificuldade de luz elétrica. Era com a lamparina. Então a gente botava esses anos a gente dizia um vaso, né? Assim, a gente dizia um vaso, botava lá e um aqui na mesa para ficar a lamparina alta. Nós tínhamos aqui para a escola, não tinha as coisas. Energia não tinha. A energia veio quando nós eu tinha 15 anos de idade. Não tinha um rádio. Nós passamos aqui, os meus ancestrais passaram aqui 3 quartos de século com luz de lampião. Geladeira foi a minha geração que foi conhecer aqui. Senão você colocava a carne no guarda-comida, abrigado das moscas no vento para não estragar. Eu acho que nós devemos conservar o suor dos nossos antepassados, valorizar aquilo que eles fizeram simplesmente com as mãos, né? Hoje você quer construir uma casa, você tem maquinário para tudo, né? Naquele tempo não tinha nada. Tinha que fazer tudo à mão, sovar o barro para fazer os tijolos com os pés, né? Pisar, né? E eu, sinceramente, hoje nós temos acesso à internet, temos TV a cabo, temos a Sky. Eu não tem nada que me faria gostar de voltar atrás. Lençol térmico, chuveiro a gás, tudo é melhor. Nasci há algumas décadas. Hoje, ao pensar quem sou, penso em como é a minha cidade. Nascemos, crescemos e vivemos em comunidade, e é ela quem molda parte do que somos. Silveira Martins, como você sabe, é uma cidade de origem italiana. Ela foi sede colonial da 4ª colônia de imigração italiana, que começou a ser chamada no seu início, teve o primeiro nome de Colônia Santa Maria da Boca do Monte. Isso lá pelos idos de 75, 76, 77, só que na realidade os colonos vieram a partir de 77. E um ano depois, em 78, é que foi dado o nome de Colônia Silveira Martins. Então, com esse lugar é uma região colonial, tem os descendentes de origem italiana, muita coisa ainda é resgatada aqui. Por exemplo, o coral, os filós, hoje são filós comunitários, antigamente os filós aconteciam nas casas das pessoas do interior, né, para aproximar as famílias. Ali saíam namoros, casamentos, batizados, enfim, sempre congregando a religião. A fé é fundamental na colonização italiana. Eu creio que esse nome Silveira Martins foi uma homenagem feita pelos comerciantes. Eu digo comerciantes porque os comerciantes eram as pessoas mais letradas da comunidade. E eles se reuniram, como se reúne hoje, uma comissão aqui, uma comissão lá. Só que o pessoal do interior não vinha muito aqui, porque a dificuldade, os caminhos eram difíceis, né? Então esse grupo de comerciantes resolveu colocar o nome de Silveira Martins. Uma das razões apontadas pela literatura é que Gaspar Silveira Martins era maçom. E esses comerciantes, a maior parte deles aqui na Silveira Martins,
na quarta colônia como um todo, também eram maçons. Então parece que houve assim um apoio ao seu irmão maçom, né? Porque os maçons se chamam entre eles de irmãos, né? Então eles acharam que esse nome seria o ideal, apesar de que Silveira Martins, Gaspar Silveira Martins, nunca colocou os pés aqui em Silveira Martins. O traçado da linha férrea que vai de Santa Maria para a região da Serra deveria ser por Silveira Martins, porque até hoje tem aqui o declive do Peral, do Pinhal, que chamam Pinhal aqui, é quase que impossível. Aquelas locomotivas Maria Fumaça tinha que subir com 2 máquinas porque era quase 50% de declive. E esse cidadão era um político influente e ele não deixou que a ferrovia passasse por Silveira Martins para não prejudicar o negócio dele. E ele era proprietário de uma faixa, de uma colônia que ladeava a cidade. E só depois da 3ª geração da família que começaram a ser vendidos lotes e a cidade começou a se expandir para o lado do leste. Tem uma fase, hein, eu não sei se me falha a memória, hein, parece que é de 39 a 42, que não tem a história de Silveira Martins. Aí foi impedida porque baixou um decreto do governo, do estado, não sei, do império na época lá, que o cara não podia falar italiano, mas ele não sabia falar outra coisa. Era só que ele não sabia falar um português, não sabia nada. Até aprendi, teve os casos que foram presos. Aqui teve um vizinho nosso lá, um tal de Comareto, aí, ele era Feliz o nome dele. Ele veio para Silveira Martins e ele foi preso. Ele foi preso e ele disse pro delegado, o pessoal aí, diz, me dá tua língua, né? Quer dizer, me dá o teu português, né? Para mim falar, que não tinha, por ter falado foi um desacato de autoridade e prenderem ele. No ano 60, por aí, 64, 62, aí começou a despertar, começou a aumentar um pouquinho a produção. Aí o cara comprou um caminhãozinho, já pegava o produto dele, já levava, aí despertou. Eu sei que aqui na Silveira Martins saiu uns 18, 20 caminhão, colono, produtores, compraram caminhão e começaram a fazer o transporte do produto. Aí começou a melhorar, e o pessoal começou a ganhar dinheiro. Aí o que acontecia, né? Além da missa, que o pessoal vinha do interior para a missa nos domingos, os domingos era o maior evento da história, toda a colônia vinha para o Silveira Martins. Vinha para a missa e vinha para comercializar o produto, que era o domingo, que era a Bolsa da Batata. Então aí se ia todo o comércio. Domingo tinha aí 18, 20 compradores e tinha todo o colono vendendo. Então todo mundo estava aí, né? Atento no mercado, na demanda, essas coisas. Aí subia o preço quando tinha bastante demanda, quando tinha bastante oferta, baixava o preço. Era um jogo, né? Jogo do comércio mesmo, né? As plantações de batata, lavoura, que eram assim tudo grande, agora diminuiu tudo, né? Claro, já não tem mais aquele serviço como tinha, porque na verdade as máquinas assim tomaram conta do serviço braçal, né? Muitos plantadores daqui de Silveira, eles vêm pegar as pessoas na porta da casa, chegam aí com a condução. Vamos arrancar batata e vamos, e sobe do caminhão e já vão embora arrancar batata. E quando de noite largam de novo na frente da casa. Então teve
bastante mão de obra para fazer limpeza das terras, porque é bastante dobrado e pedra tinha e mato. Então mudou bastante, né, com a vinda das máquinas. Por isso que facilita um pouco mais, o pessoal até fica alguém mais na lavoura por isso, porque se fosse em relação a anos atrás, eu acredito que já tinha saído a maioria. Trabalhei sempre aqui em Silveira. Trabalhei com os guirinos, 40 anos, foi aonde me aposentei. Trabalhei no fumo, e no fumo passei para o café. Eu era torrador. Fazia o serviço geral no café. Torrava, moía, empacotava, aprontava as cargas para sair. Terminou-se o café em 97, não, 98 parece que foi que terminou. Minha cidade se fez com muito trabalho. A agricultura familiar foi e é o motor de Silveira Martins. Porém, as condições de vida nem sempre foram favoráveis. A mamãe era parteira. Vieram chamar a mamãe para a mamãe ir. O papai disse, era lá um rancho lá para baixo que eu morava. E o papai disse, não, só você vai a Rosa junto. Então eu fui. Eu com uma vergonha daquelas, né? Cheguei lá, a mãe me chamou para me ajudar. Já pensou? A mulher deitada lá no chão. Mas pelo amor de Deus, não tinha colchão, nada. Tudo roupas assim. O casaco, as calças de homem, isso, aquilo, tudo assim. Que ela ganhava de presente, né, de esmola. E ela botava tudo lá no chão, fez o colchão lá. E nasceu uma menina, a coisa mais linda, menina. A coisa mais linda. Eu depois eu estava apavorada, né? Eu queria deixar meu noivo. Digo, não, eu não vou querer essas coisas, pelo amor de Deus. Já pensou? Ter um filho? Não é brincadeira. E ali foi que a gente se acostumou. Depois ela veio ali, lá em casa. Ela veio lá com o nenenzinho no colo, daí uns domingos, né, que passou. Veio ali e ficou tranquila. Digo, olha ali como a gente vive depois. Deus que me perdoe. Se hoje mora todo mundo. Não vive ninguém, não adianta. Não adianta. Nem luvas tinha para botar. Agora tem que ter luvas até para tomar um remédio. Não, não, não. Eu te digo que morreria todo mundo, não existiria ninguém. Quando alguém ficava doente, tinha um médico aqui de Silveira Martins, que o primeiro médico que eu conheci, que gostava de operar da apendicite, era um tal de Dr. Ross, um italiano. O italiano veio para Silveira Martins, no hospital aqui. E aí, na época, não tinha muitas condições, né? Mas o hospital sempre funcionou aí. Eu sempre lembro que eu cheguei no hospital com dor de barriga aí. Não sei se era mesmo apendicite, não era. Eu sei que lá de casa, dos 4 que vieram para o hospital foram operados da apendicite. Ele sabia operar da apendicite. Ele chegava e dizia assim, Cátia, é apendicite aguda. Falava italiano. É apendicite aguda, cabemos na apendicite. Pegava, operava, né? Era chás. Tinha tosse, era gemada, leite Marcela, que a gente batia a gemada, botava o leite fervendo na Marcela, na gemada, já fervia com Marcela, né? Se não, chá de sálvia. Se era dos rins, era raiz de salsa. E se era de zaranjo, então era folha de pitanga. É tudo assim. Sim, ou se não, folha de... Essa fruta fedorenta, como é que é? Goiaba. Fruta de goiaba, se não. Não, era tudo medicinal, assim. Vocês são uma beleza. Por isso que os imigrantes, todos viviam bem, sempre tinham dinheirinho, porque não gastavam nesses benditos remédios de hoje.
Que hoje a gente não se lembra mais. Oh, lá morreu fulano e tal. Deixa que eu vou lá ligeiro fazer um chá de laranjeira. Que é para os nervos, né? Vai correndo fazer o chá de laranjeira. Agora não, correndo para a farmácia ou buscar o médico. Não é verdade? Então, assim que a gente viveu melhor. Eu acho que esses anos você vivia melhor. Nós era muito pobre. Eu fui usar mesmo sapato com 15 anos. Usar sapato. No tempo não existia a tal de paragata, naquele tempo. Paragata, tal de chinelo ali, de couro aqui. Que eram os meus calçados que eu usava. Mas daqui chegou um certo tempo, já começou a mudar, né? Foi mudando, né? O primeiro calçado era tamanco, nós vinha do interior, morava no Antônio, aí eram uns 4 quilômetros, nós vinha de tamanco para Silveira Martins, que era o primeiro calçado nosso que nós usamos, né? Nós trazíamos o calçadinho na mão, tamanquinho na mão, nós vinha até a entrada da cidade. A cidade não era cidade, era pertencia a Santa Maria, né? Era vila. Aí na volta, nós era muito de religião, era muito pessoal de igreja, né? Deus o livre um domingo sem missa, né? Era tradicional, era mãe na frente, todo mundo a pé, o pai quando tinha um cavalo, né? Não era só a nossa família, era toda a linha, que era muito moradora, era uma família muito grande, que hoje está virando por Tapera quase, né? E vinha todo mundo, ia para mim, ia embora, pegava o calçadinho para casa, porque aquele calçadinho tinha que durar, então aquele tamanho que durava, que chegava a gastar a madeira embaixo, né? Mas era uma relíquia. O primeiro sapato, eu tinha, tu sabe quantos anos? 6 anos de idade. Aí, como é que comprava o sapato? Tinha que ir a Santa Maria, né, comprar o sapato. As lojas, Casas Zini, que era a tradicional casa de calçados em Santa Maria. Aí eles pegavam uma medida, eles pegavam um fio de linha, né? Eles pegavam o pé do sujeito, mediam o pé, do calcanhar o dedo na frente, né? Faziam um nozinho na ponta, um fiozinho, levava o fio. Chegava lá, mas tinha que comprar maior do que o calçado, do que o tamanho, né? Porque tinha que durar esse calçado. Né? Então o que acontecia? Vinha aquele calçado, ficava aquele calçado, o cara pequeno com um calçado bem maior, né? Aquele calçadão, quando o calçado vinha servir para a gente, tinha terminado, porque acabava o calçado, né, quando era para servir. Com a vinda do adubo, começou a melhorar para nós também, porque com o saco do adubo, eles faziam a roupa para nós. Fazia a camisa, fazia as orbas, fazia as roupas, né? Começou a melhorar um pouquinho, porque comprava bastante adubo, então, e sabia costurar, né? Porque na época ninguém casava se não soubesse costurar. Tinha que saber cozinhar, lavar e costurar. Costurar, porque senão não casava, quem levava a herança mesmo, quem levava era uma máquina de costura, né? Era para trabalhar. A gente não tinha material escolar. Aqui era uma subprefeitura, era a prefeitura de Santa Maria, e não vinha material para as escolas, não tinha material. E nós, os pais da gente também, comida tinha, mas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para comprar as coisas. Não tinha, chegar assim, ó, eu te dou um caderno, te dou um lápis, te dou um livro, vou comprar o material, aí não tinha. Mas a gente tinha que ir na aula. Então o que acontecia? A gente ia na escola, né? A professora era braba, nós apanhávamos da professora, porque não tinha material para estudar, para escrever. Não tinha um lápis, era o tinteiro, dava para o tinteiro a pena ainda, né? Aí se nós chegássemos em casa e falava para os pais, nós tínhamos apanhado da professora, o que acontecia? Nós apanhávamos dos pais. Então a gente apanhava sempre, a gente tinha razão, não, a gente ficava quieto. Aí depois, então, tudo para a lavoura, né? Não tinha ficado ninguém em casa, ia tudo para a lavoura trabalhar, era tudo inchado, era manual, não tinha
Não tinha nada, né, bem dizer, era tudo braçal, né? Aí, plantar batata, fazer com frio, pequeno, né? Tudo uma dificuldade assim fora do sério, né? Aí não tinha luz, era lamparina, era um negócio a querosene que botava era um vidro aí, que eles até faziam em casa, né? Um vidro com uma tampinha, cortava a tampinha em cima, botava uma estopa aí dentro com querosene o azeite. Era luz, não tinha energia nenhuma. O que a gente brincava é fazer uma bola de pano, né? E jogava a bola. E quando carneava porco, então enchia a bexiga de ar para jogar bola. Esse era o divertimento que nós tínhamos. E outra coisa que se fazia depois, mais adiante, então era pegar uma tábua, né? E resbalar nas descidas, né? Na grama. Ou uma calha de coqueiro, que a gente chama, onde que forma o cacho. Aí tem uma calha, a gente sentava aí e se largava. Ao meio-dia, enquanto descansava, os pais descansavam, a gente fazia essa brincadeira e passava o tempo assim. Tinha um cara do Rio de Janeiro até, ele queria me levar para o Rio de Janeiro, se dava bem com o pai, para mim estudar. Mas como o pessoal era de muita religião aqui de Silveira Martins, acreditava muito em santos e coisa, tinha aquela história de Fátima, né? Fátima, que tem umas cartas, não sei o quê, que ia abrir em 1960, e que em 1960 ia acabar o mundo. E olha, e na nossa região pegou mesmo, pegou isso aí que ia acabar o mundo. Mas eu com 10, 12 anos, digo, vou estudar para quê? Daqui mais 4, 5 anos, acaba o mundo, vou estudar para quê? Olha, o mundo está aí, o burro está aqui. E o bombo está aqui, né? Mas tem algo que nunca nos faltou. Desde que vieram os imigrantes, né? Porque quando eles chegaram aqui em Silveira Martins, né? Que era o berço da quarta colônia, eles trouxeram só duas coisas, né? A fé em Deus e a força dos braços deles, né? Não tinha, e a família, né? Não tinha outra coisa. Não podiam ter ajuda de quem, né? Eu peço a Deus, né? Para as pessoas que precisam, né? Eu trabalho, então, fazendo a oração com aliança, né? Aliança. E graças a Deus, até agora, sempre as pessoas a quem me procuraram, né? E que eu sei se é um dom que Deus me deu, né? Não sei, né? Eu sei que sempre chega a um ponto que a pessoa melhora, né? Coisa, né? Não é eu que faço, né? É Deus, né? Talvez eu seja um instrumento dele, né? Como toda a cidade, Silveira Martins sempre foi terra de pessoas de vários lugares que conquistaram seu canto e formaram suas famílias. Eu que moro aqui, eu vim em 1957, que aqui não tinha ninguém. Aqui era deserto, mataria. Essa terra, esse terreno aqui é do Estado. Que ninguém, só algum hoje em dia que fez alguma posse assim. Mas senão é tudo do Estado. Essa parte aqui de fora a fora, até lá no cemitério. Eu vim pra cá com 12 anos, né? E não tinha rua, não tinha nada aqui. E depois começaram a abrir, tinha um açude grande aí embaixo, na valada, terminaram secando e tal. Depois começaram a abrir as ruas, né? Na verdade, não tinha um morador aqui. Tem até gente mais velha que eu aí, mas eu, meu irmão, tem 2 irmãos aqui em cima e meus pais, né? Era a única família que morava aqui embaixo. Eles botaram o nome de Vila Brasília
Parece que foi o Luiz Avosani que botou o nome de Vila Brasília. Sim, porque aqui era mataria, bem dizer, capoeirada, não tinha ninguém que morava. Tinha um cara que morava aí, um italiano, um Brutti, morava aí nessa casa, onde mora o Maneto aí. Era o único, tinha o posto d'água. Naqueles anos, ninguém tinha posto d'água, era só ali. Então a gente pegava água ali para lavar roupa, tinha que ir abaixo do açude. Todo mundo conhece aqui para o Vila Brasília. Será que você conhece, se arruma algum peão lá na Vila Brasília? É tudo assim. Mas na verdade até nem sei como é que começou. Mas de certo porque era lugar de gente, vamos dizer, um lugar de gente que era tudo pobre, tudo trabalhador, né, agricultor. Eu acho que foi por isso até que pegou esse nome de Vila Brasília. Ó, eles só falam o pessoal da Vila Brasília, só que eles dizem. Outras coisas não são invocados com a turma. Eles não se invocam por causa que eles precisam dessa vila para trabalhar. E tem sociedade lá em cima, mas para quem não é sócio já complica, né? Porque um aceita e outro não aceita, principalmente se é moreno no caso, né? Existia muito preconceito. Agora não, agora já não. Faz parte da cultura, né? O europeu em si, o italiano, não enxergava bem os morenos. Né? E eles achavam que só eles tinham defeito. Eu até pelo sinal uma vez, falar por falar, né? Então tinha gurizada da minha idade, mais novo na época. Aí eu tive lá numa sociedade, vamos, senta aí jogar um baralho, até era fora do salão no caso. Eu digo, mas não deixa eu jogar? Não tem problema. Aí sentei, deram as cartas, olhei, não, era pife no caso, né? Não deixei. Na outra de novo, estava arrumando as cartas, aí chegou o presidente, nem era o presidente, era fazia parte, né? Bateu nas costas e disse, o senhor aí tem pessoas que não estão interessando que o senhor jogue aí. Já pensou? Aí nunca mais entrei lá. Porque na verdade existe sim um pouco de preconceito, Silveira. Isso existe, acho, em todo lugar, né? Toda parte, né? E não estava na parte do salão, na parte de cima, estava no porão do clube aí. E assim mesmo não deixaram eu jogar. Sim, mas isso faz muito tempo, já faz né? muitos anos. E eu nunca mais fui lá. Antes de surgir, de divulgarem as praias, era um grande centro de veraneio aqui, que tinha 4 hotéis com fama de uma culinária italiana. Até hoje tem um restaurante aqui que é famoso, La Sorella, o restaurante Valdebuia, que fazem o prato básico é o risoto e a sopa de agnolini, né? Tinha um hábito de ir nas casas onde tinha vaca leiteira, tomar o leite recém-tirado da vaca. Hoje é anti-higiênico, contra-recomendado pela própria saúde, mas traziam uma colher de chocolate, colocavam num copo
e tomavam leite recém-tirado. E faziam bastante diversão, baile, vinham artistas, tinha gaiteiro, tinha violonista, e faziam reuniões dançantes nos próprios salões de hotéis, nos clubes. E mais eles vinham pelo clima e pela comida. Ah, era a coisa mais linda nas festas, né? Porque durante a semana planejavam tudo, né? Depois, a semana antes, então passava nas colônias, juntava oferta, um dava uma galinha, outro dava o galo, outro dava ovos, dava de tudo, né? Então reunia tudo no salão paroquial. Lá faziam os doces, as coisas para de domingo almoçar. Então, aos domingos a gente ia almoçar lá, mas pagava, a gente tinha que pagar para almoçar. Então aí saía o lucro para a capela. O baile, por exemplo, de Santo Antônio, no dia de Santo Antônio, que é a festa tradicional do nosso padroeiro aqui, era um baile famosíssimo e muito frequentado por gente de fora da cidade que vinham para participar do baile. Carnaval era muito bom. Ia na missa de manhã, meio-dia, almoçavam, muitos almoçavam na festa, muitos iam para casa, tudo, né? Depois das 3 horas era anunciado a tômbola, a cinquina. E a gente ia e comprava aqueles bilhetes. Se não ganhava bilhete dos rapazes, a gente comprava para concorrer aos números. Porque a tômbola, depois um senhor subia no palco lá e sorteava num pote, tirava o número. Então ele dizia número 42. Cada um olhava, se tinha 42, a gente riscava ali, né? Quem não tinha, fica esperando que caia outro. A cinquina era preencher um bilhete. Preencher um bilhete. O primeiro que preenchia levantava a mão, saía lá correndo e ia buscar dinheiro. Jogos de baralho, até hoje, é muito comum. O jogo do 3-7, o cinquilho, a bríscola e bocha. Todos os clubes têm cancha de bocha. E bailes também. O italiano gostava muito de dançar, né? A gente, para arrumar um namorado, sabe como é que era, né? Então a gente ia e comprava um bilhete. Ia lá no senhor que eles vendiam os bilhetes, a gente ia e comprava um bilhete, sem ser desses furadinhos que a gente furava para ser premiado, né? Um novinho. A gente escrevia o nome da gente atrás, como eu escrevia Rosa Weber, dobrava e mandava a Clissi levar o bilhete lá para o rapaz. O rapaz prontamente, já o rapaz ficavam assim, né? E a Clissi ia direto lá a dar o bilhete, ele abria o bilhete, olhava, muito obrigado, tá. E acompanhava a Clissi, se não me conhecesse, eles acompanhavam quem tinha levado o bilhete, quem era, porque quando que voltava, a Clissi chegava e me abraçava. Então era demonstração que o moço me conhecia, né? Se ele ria, sorria, uma coisa assim, então sinal que ele ia me mandar a resposta. E se ele fazia assim, então não tinha gostado. Então dali a pouco a gente recebia um bilhete, às vezes de outro rapaz, não daquele, às vezes de outro. Tá, manda a resposta para aquele também. Depois chegava a resposta do outro. E o primeiro que chegava, ficava de par toda a tarde. Ficava conversando, ficava namorando toda a tarde, ali em pé, sentada num barranco aí do lado. Sentada nos barrancos aí da roda da igreja. A gente ficava assim. Era muito simples, muito bonito, que eu gostaria que hoje fosse assim. Mulheres faziam um filó, se visitavam, tomavam café, mas não participavam de jogos. Até hoje eu sou rainha do filó. E é a coisa mais linda, porque a gente ia esses anos, agora o filó é diferente, né? Mais de luxo. Mas esses anos a gente ia nas casas de um, de outro, nas casas de toda a vizinhança, né? E a gente levava uma bacia ou um balaio, daquelas rosquinhas, a gente fazia as rosquinhas no forno e passava o merengue por cima, assim, levava tapado com uma toalha. Então vamos supor, eu levava a cesta de rosquinha. A Clissi levava a cesta de bolacha.
outro levava um saquinho de amendoim, outro levava naquelas esportas que a gente dizia esses anos, com litros de vinho. E a gente depois lá compartilhava com todos, botava em cima da mesa, todo mundo se servia daquilo, né? E aquilo era a nossa festa de noite. Ali a gente cantava italiano, aí a gente contava história, contava anedotas, mentiras, de tudo a gente contava. A gente passava a noite, mas nós não tinha luz, era com a lamparina. Muita coisa mudou com o passar dos anos. Hoje, buscamos preservar nossos costumes e nossas crenças. E isso sem deixar de olhar para o futuro da nossa gente e do nosso país. Nós cantava América, 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 cosa sarà l'osta América, 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 el bel massolino deixou.